Inteligência artificial como o chatbot, carros guiados aí por inteligência artificial e também até os robôs que fazem a limpeza. Mas você já parou para perguntar o que a inteligência artificial não pode substituir? Então eu separei esse vídeo aqui para mostrar para você 5 fatos ou 5 coisas que a inteligência artificial não vai substituir, o que um humano pode fazer. E se essa é a primeira vez que você tá me vendo aqui, eu sou a Gil Rosas, criadora desse canal. Aqui nesse canal eu falo sobre estudo, leitura, tecnologia e produtividade para você se tornar uma pessoa melhor. Primeira coisa primordial aqui, né, mas não é um tópico, mas a coisa primordial aqui que a inteligência artificial não pode substituir é a capacidade de leitura. Aqui na descrição desse vídeo e compre os seus livros lá na Amazon através do meu link. Você não vai pagar nada a mais. Você vai ajudar aqui o canal e a continuar esse trabalho aqui. Então, aperta no link aqui na Amazon e compre os seus livros também. E a primeira coisa que eu tenho aqui para dizer para você é que a inteligência artificial ela não vai ter a capacidade de conexão humana. Ela não vai ter a capacidade de construir relacionamento. Por exemplo, apesar de o YouTube ter recomendado esse vídeo para você, não é a inteligência artificial do YouTube que é mega, né? O algoritmo do YouTube que é mega inteligente. Ele é inteligente, mas ele não é inteligente ao ponto de fazer essa conexão. Fala aqui com você entende a minha mensagem e é meio que a gente cria esse relacionamento, né, humano, tá bom, galera? Eu não sou inteligência artificial, beleza? Eu sou de carne e osso. Mas ela não vai ter essa capacidade de construir relacionamento. Outra coisa importante também, ela não vai ter a capacidade de construir coisas. Apesar de ter muitas inteligências artificiais aí fazendo casa em 3D ou, sei lá, algo construindo realmente, todas elas são manipuladas ou então são dirigidas por pessoas. Se não tiver um humano lá para distinguir, para direcionar toda essa parte aí do que a inteligência artificial vai fazer, ela não vai construir nada sozinha, né? Apesar de muitos já terem visto aí casas e casas sendo construídas por impressora 3D, né? Manipulada por inteligência artificial. Mas se não tiver um comando ali, se não tiver um humano, ela não vai ter a capacidade de construir nada. Ainda nesse ponto também, ela não tem aquela capacidade de alcançar metas. Apesar da inteligência artificial ela ter dados suficientes, entender alguns dados, ela não tem essa capacidade de discernir com aquele dado o que fazer, né? Você ainda vai ter que ter uma pessoa ali para discernir, para direcionar o que a inteligência artificial vai fazer. Então, essa primeira parte que eu creio que a inteligência artificial não vai ter essa conexão humana. A segunda coisa que eu penso assim que a inteligência artificial não vai substituir é o sexto sentido. Eu não gosto muito dessa palavra sexto sentido, eu acho muito, sei lá, muito, não sei, não gosto, né? Mas assim, é ter aquele feeling que nós, como humanos, temos. Por exemplo, algo que pode ser errado e algo que pode ser certo. É claro que vai existir sempre uma inteligência artificial que foi criada a partir de um humano. O objetivo dela é fazer coisa mal, mas tem aquelas inteligências artificiais que o objetivo dela é fazer coisas boas. A gente vê isso muito na guerra, não sei nem se eu posso falar disso, mas tá tendo a guerra entre a Ucrânia e a Rússia e com certeza a Ucrânia tá utilizando esses equipamentos com inteligência artificial. A inteligência artificial ela não tem essa capacidade de ter esse feeling que a gente tem, saber se vai dar certo, saber se vai dar errado. E também um ponto importante que eu acho aqui nessa parte, por exemplo, há algum tempo atrás, muito tempo atrás, né, o pessoal lá da física, o pessoal da química, esses cientistas de alguns séculos passados, tiveram aquele pensamento, né, se eu jogar uma maçã daqui de cima e cair, né, o que que tá agindo nesse corpo para que ele faça isso? Eu acho que a inteligência artificial não vai ter essa capacidade de analisar, de ter essa intuição, esse pensamento para distinguir, né, quais são os fenômenos meteorológicos, fenômenos físicos, fenômenos químicos que estão atuando naquele corpo, por exemplo. Até abrir um parênteses aqui que tem a parte do AGI, que seria a inteligência artificial geral, que é aquela inteligência que é capaz de produzir, que é capaz de pensar e capaz de agir como humano, mas eu acho que isso é muito mais teoria, é muito mais fictício do que uma realidade próxima da gente. Apesar de a OpenAI, né, já tem aí notícias de que a OpenAI já esteja trabalhando nessa AGI para que ela possa fazer um novo modelo de inteligência artificial. Eu acho que isso também é algo que tem que ser estudado, né? Não tem que ser assim, posto que a inteligência artificial vai fazer isso. Ainda vai ter a capacidade humana ali por trás para direcionar e fazer com que a inteligência artificial possa estar atuando. Então, não vai ter a capacidade de pensar, não vai ter a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. E testar possibilidades, né? Não vai ter essa capacidade de testar as possibilidades que existem no mundo. Um terceiro fator aqui, críticas e feedbacks. Eu acho que você já faz parte aí, né? Você foi da escola para a faculdade e você trabalha hoje, não sei se você estuda ou trabalha.
mas provavelmente vai ter alguém para você direcionar você na vida. Por exemplo, no meu contexto acadêmico, no caso aqui, quando você está na academia, você precisa de uma orientação, de uma pessoa para te dar feedback, seja ele construtivo ou destrutivo, muitas vezes destrutivo, mas ainda existem pessoas que precisam dar feedback para que a gente consiga algo na vida. E a inteligência artificial não vai ser capaz de fazer isso. Apesar de que a inteligência artificial é uma ferramenta que te ajuda, por exemplo, como eu já dei casos de vídeos aqui no meu canal, em que ela te ajuda a escrever um texto melhor. Ela condensa muita coisa para que você não possa escrever muita besteira ou então ter algum erro de português. Porém, isso aí é uma ferramenta. Você ainda vai precisar escrever, você ainda vai precisar apresentar aqueles seus dados, você vai precisar analisar tudo aquilo. Então, eu acho que feedback construtivo, seja construtivo ou seja destrutivo, a inteligência artificial não vai ser capaz disso. Você ainda vai ter que ter um supervisor, por exemplo, se você trabalha, ou então um orientador se você ainda está ali na academia. Isso é importante e interessante, porque a gente precisa de orientação na vida e a inteligência artificial não vai fazer. Falando em feedback negativo e positivo, nesse momento aqui eu te peço que, se tu gostou desse tipo de conteúdo, tu deixa um feedback aqui pra mim, né? Inteligência artificial nenhuma vai deixar o feedback que você pode deixar, que é se inscrevendo aqui nesse canal, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e o YouTube recomende também. Assim também deixa o teu like, para ajudar a inteligência artificial, deixando o teu like aí pra ele impulsionar para as outras pessoas entenderem que elas não vão se substituir todas essas coisas que eu apresentei até aqui. Então faz essas duas coisas, se inscreve e deixa o teu like. Também, se tu quiser dar um feedback aqui nos comentários, deixa aqui embaixo que eu vou ouvir também. Uma quarta coisa aqui que a inteligência artificial não vai substituir é a sua capacidade de analisar e interpretar dados. Por exemplo, eu falei aqui, se eu não falei, estou falando agora, que as inteligências artificiais, elas são processos, elas são algoritmos que preveem coisas, né? São grandes modelos de dados que preveem o que aquilo vai acontecer. Porém, esses dados colocados em uma planilha ou colocados em qualquer lugar, eles não vão começar a falar o que está escrito ali. Eles não vão interpretar aquilo ali para que outras pessoas entendam. Então, eu tenho certeza que a inteligência artificial não vai analisar esses dados e falar esses dados, o que são esses dados. Tá bom? Então, eu acho que você ainda vai precisar estudar, ainda vai precisar entender sobre gráficos, entender sobre previsão, entender sobre análise de dados. Isso é importante, não terceirize esse seu aprendizado, essa sua educação, porque isso só vai atrapalhar você. Uma quinta coisa, mas não menos importante, a inteligência artificial ela não vai ter a capacidade de liderar e inspirar. Primeiro, liderar. Eu já falei aqui para você na terceira que feedbacks são importantes e feedback, seja ele construtivo ou destrutivo, são importantes. Então, a inteligência artificial ela não vai fazer com que a pessoa inspire outras pessoas. Isso cai também no caso da conexão humana. Se você está me assistindo aqui, é porque de alguma forma eu te chamei a atenção e nós tivemos uma conexão. Apesar do YouTube ter essa parte de inteligência artificial, não foi ela que conectou com você. É através da minha fala e do outro lado aí da tela com você que, né, teve aqui a capacidade dessa interação. Vi aqui em outras plataformas também muitas pessoas fazendo avatar de inteligência artificial e isso meio que engana as pessoas. Eu creio que o cérebro humano é muito mais inteligente para discernir o que é uma inteligência artificial. Isso mexe com o emocional da pessoa. Quando a gente está racional ali, é importante a gente ler. E quando a gente está na racionalidade, a gente sabe diferenciar o que é uma IA do que uma pessoa humana. Essa capacidade de liderar e inspirar nunca vai ser substituída, né? Nunca a IA vai substituir essas capacidades, porque isso são inerentes de coisa humana. Eu já falei aqui num vídeo no canal, eu expliquei sobre o livro chamado Mitos e Verdades da Inteligência Artificial. Esse livro, tem um vídeo aqui no canal onde eu te explico tudo que tem nesse livro e seria muito interessante e importante você ler também. Isso vai te ajudar, até uma parte técnica lá, que entende um pouco do que é essa capacidade de pensar, do que não é, do que é ficção e do que não é ficção. Isso te ajuda muito para você entender sobre as inteligências artificiais. Se até a IA também, né, tem a capacidade de aprender o que é diferente de substituir você, você também precisa aprender. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te recomendar aqui, para que você também possa aprender com a IA utilizando ela como ferramenta. Então aperta aqui nesse vídeo que eu te espero lá em alguns segundos.